Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da igreja primitiva em Jerusalém. Pessoal, salve Maria. Depois de muito tempo falando e analisando sobre correntes e facções judaicas, a gente vai entrar agora no próximo módulo. E nesse novo módulo a gente vai tratar sobre a origem da igreja, né? A igreja e as suas, nos seus primórdios e as suas atividades em Jerusalém. A princípio a gente vai usar dois livros. Um que é do historiador francês Henri Daniel Hopes, que é bem conhecido por muita gente, que é A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. É um livro bem velhinho meu, que eu gosto muito, que eu tenho um grande apreço, que foi um dos primeiros de história da igreja que eu ganhei, então eu guardo com muito carinho mesmo, ele estando bem acabadinho, né? E o outro é do jesuíta espanhol Bernardino Llorca, Manual da História da Eclesiástica, que é esse livro aqui. E a gente entra para falar da igreja primitiva, né? Igreja dos seus primórdios. A gente vai ter que se remeter ao ano de 35 depois de Cristo. Acontece nesse ano que o ano de 35 ele tem como um dos grandes governantes o imperador Tibério. O Império Romano é governado pelo imperador Tibério, que é o sucessor de César Augusto. O que acontece dentro do Império Romano, no governo de Tibério, é o fortalecimento desse império, graças à política e ao uso de diplomacia e muitas vezes de passividade do imperador diante de disputas travadas com outros monarcas estrangeiros. E é isso aí, essa política que faz com que o império desfrute de uma paz nunca antes vista e consolida o Império Romano como, na verdade, faz com que o Império se torne um império forte e consolidado. Foi no reinado de Tibério, inclusive, que Cristo foi crucificado, no ano de 33 depois de Cristo. E falando da paz, novamente, né, nessa Pax Romana, que desfruta o império sobre o reinado de Tibério, a gente tem que lembrar que até na Judéia, que é uma das províncias mais problemáticas e mais agitadas do Império Romano, até nessa província as coisas estavam bem, gozavam de relativa paz. E aí a gente faz algumas perguntas, né? Por que essa província da Judéia ela era considerada a mais problemática, a mais agitada dentro desse Império Romano? E como resposta, a gente pode dizer que essa província da Judéia era mais problemática, era mais agitada dentro do Império Romano por causa da sua própria história, por causa da história do antigo reino de Israel, que fora dominado por muitos séculos por diversos povos pagãos e que ocasionou então etnias distintas, o surgimento de etnias distintas dentro do próprio reino, que se tornou província do Império Romano. E aí a gente tem como exemplos, as rixas entre judeus e samaritanos, só para citar algum. E a gente pode, como a gente pode observar até no mapa que a gente vê aqui, do reino da região da Judéia na época de Jesus. A gente pode observar o norte, que é a parte da região da Galileia, algumas cidades que são citadas inclusive nos evangelhos, né? A cidade de Magdala, que foi a cidade de Maria Madalena, na região da Galileia, cidade portuária, próximo ao que se chama de Mar da Galileia, as três cidades que foram amaldiçoadas por Nosso Senhor e que hoje não existe mais, Corozaim, Cafarnaú, Betsaida, a cidade de Tiberíades, tudo na região da Galileia, a região de Nazaré, Naim, a região de Caná. Toda essa região ela pertence ao norte do reino, né, da província romana, né? E quem vem da Galileia que precisa descer ou subir para Jerusalém, eles simplesmente são obrigados a dar a volta. Você pode observar no mapa que ele é dividido em diversas regiões. A região da Galileia mais ao norte, a Samaria no centro, a Judéia ao sul
e mais a leste você tem a região da Decápole e da Pérea. Então, quem desce da Galileia para chegar até a região da Judéia, onde fica a cidade de Jerusalém, ele não passa pela região da Samaria, ele dá a volta. Ele vai mais ao leste, passa pela Decápole, pela Pérea, atravessa o rio Jordão, que é o rio que vem lá de cima do mar da Galileia e vai terminar no Mar Morto. Ele atravessa do norte a sul do reino de Israel, da província romana, da Judéia, e vai chegar até a região do Mar Morto. Então quem vem desce a Galileia, desce da Galileia, vai ao leste, pela Decápole, pela Pérea, atravessa o rio Jordão, chega nas regiões de Jericó, Betânia, aí chega a Jerusalém, aí a Belém, e todas essas cidades que são do sul, que estão localizadas ao sul do reino. Então, tudo isso como parênteses para dizer que a própria composição da história do reino de Israel, ela vai ser um dos motivos para se ter essas agitações dentro do império. E essas rixas fortíssimas entre judeus e samaritanos. Como eu disse nos outros vídeos, no vídeo anterior, inclusive esse, os judeus e samaritanos não se falam. Há uma rixa enorme, um histórico de ódio entre os dois grupos. Então quem vai da Judéia para Galiléia, de Jerusalém até a região da Galiléia, ele não passa pela Samaria, risco de ser assaltado, de ser espancado, e o samaritano que vai para algum outro lugar também e saia daquela sua região e corre o risco também de ser espancado e assaltado. Outra resposta que pode ser dada a essa pergunta, né, por que a província da Judéia era mais agitada dentro do Império Romano e é mais problemática, também por causa da própria religião judaica, que comportava diversas facções dentro do judaísmo. Aí você tem, como disse nos vídeos anteriores, os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, cada um com uma perspectiva de Messias diferente. Fariseus que tinham suas tradições e que foi acusado por Cristo e que foi denunciado por Nosso Senhor de adulterar as leis com as suas tradições. Os saduceus que não acreditavam em anjos e demônios e nem na ressurreição, e aí Cristo foi dizer para eles, refutou essa tese dizendo para eles que na ressurreição as pessoas se ressuscitaria, teriam como um corpo celeste, imaterial, né? Os zelotes que viam o Messias, aquele que ia governar o povo de Israel contra a dominação romana, e os essênios que tinham uma particularidade completamente diferente, se opunha a tudo aquilo ali e tinha um modelo de vida totalmente oposto, totalmente diferente dos saduceus, dos fariseus, dos zelotes. Mas, além disso, existiam outras correntes dentro do judaísmo, como a corrente messiânica, uma corrente de teor apocalíptica, e, além do que, os judeus imaginavam um reino temporal e de grandes riquezas terrenas, onde eles seriam os príncipes dos gentios. Então, o Messias, isso aí era um senso comum de todas as facções judaicas, né? Mesmo eles tendo opiniões diferentes periféricas de como seria, mas eles tinham a certeza de que o Messias que viria, ele consolidaria um reino temporal composto de grandes riquezas terrenas e da qual fariam dos judeus os grandes príncipes dos gentios, já que os judeus eram o povo escolhido por Deus e os gentios não. Então, os judeus dominariam o mundo, vamos dizer assim, esse reino que o suposto Messias traria, fariam dos judeus os grandes senhores do mundo e composto de grandes riquezas terrenas. Só que a proposta de Nosso Senhor vai diametralmente oposta a tudo aquilo que os judeus propugnavam, todas essas facções judaicas propugnavam. Então, por isso que a ideia de um Jesus, de Cristo, de um Messias que morre na cruz e ressuscita,
que fundam que propugnam um reino celeste, né, que o reino de que Deus não é desse mundo, né, é um reino do céu, e que funda uma organização, né, ele organiza uma sociedade espiritual, atemporal e visível, é, que incluía todos os povos, sem diferença entre judeus e gentios, era uma proposta, algo completamente estranho dentro das correntes, todas as correntes judaicas. Todas essas facções judaicas eles viam isso com estranheza e por isso a não aceitação de Nosso Senhor como Messias. Mas assim mesmo, dentro da região, de Jerusalém, vai surgir um grupo completamente diferente que por muitos eram considerados uma nova facção dentro do judaísmo, né? Uma facção herética, vamos dizer assim, porque eles faziam de tudo, todos os ritos, todos os preceitos, eles iam às sinagogas, eles faziam tudo, todas as coisas, como diz Daniel Hope no seu livro, eles vão fazer todos os preceitos, todas as orações, eles vão aos templos, às sinagogas, só que eles rezam as horas canônicas, as chamadas horas sacras, né? Aquelas horas que os judeus se reúnem nas sinagogas para rezar, 3 horas da manhã, 6 da manhã, 9 horas, aquela coisa toda, aquela liturgia toda, só que eles dão um novo sentido a tudo isso. Então eles vão passar a dar um sentido cristão, eles vão começar a formular doutrinas de Cristo, o corpo doutrinário cristão. Todos aqueles ensinamentos de Nosso Senhor vão ser pregados dentro das sinagogas por grupos de judeus que vão dizer que o Messias já veio, que esse Messias é Nosso Senhor e que vai mudar e consolidar toda a história, vai mudar toda a história do mundo conhecido. E me permita aqui fazer uma correção, que anteriormente eu me referi ao termo herética, corrente herética, para designar o pequeno grupo de cristãos que estavam se formando em Jerusalém, na província da Judéia. Na verdade, o termo mais apropriado seria heterodoxo. Um grupo heterodoxo porque eles não estão alinhados a nenhuma daquelas facções ocorrentes que predominam na região da Judéia na época de Jesus. Nenhuma daquelas correntes, daquelas doutrinas messiânicas que cada corrente judaica, né, corrente dos fariseus, saduceus e essênios, ou zelotes, etc., né? Eles não estavam alinhados bem com essas ideias e concepções de Messias. Então, mas assim, esse pequeno povo, esse pequeno grupo da região da Judéia, que vai designar, vai ser portador de uma mensagem, né? A mensagem que vai mudar todo mundo conhecido, né? Que é a mensagem da vinda do Messias, a mensagem que Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Esse pequeno grupo da Judéia, a priori, era composto por uma maioria de pessoas simples. Porém, não era apenas pessoas simples, né? Também haviam pessoas de importância, pessoas ricas, como Nicodemos, a gente pode citar, José de Arimateia, também era outro, também que era uma pessoa que era importante, que tinha dinheiro. O próprio centurião romano, né, que também se converteu, que foi a sua frase, a sua afirmação para uma das maiores profissões de fé que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha ouvido, tanto que ele mesmo fala e elogia o centurião, né, e as palavras do centurião são colocadas, entronizadas dentro da nossa liturgia, né? A gente professa todos os dias isso quando a gente está na celebração da Santa Missa, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz apenas uma palavra e minha filha será salva. Então isso são as palavras tão fortes, tem uma manifestação de fé tão grande que a própria liturgia do sacrifício de Cristo no Calvário, da missa, ela traz essas palavras para dentro de todo o corpo litúrgico da construção da Santa Missa. Então, como eu estava dizendo, esse pequeno grupo era de pessoas simples, mas também haviam pessoas ricas e importantes. Mas além disso, os cristãos eles começam a dar
o cristianismo em si, ele atinge todas as camadas da sociedade, então, né? Não só das camadas dentro da região de Jerusalém, da Judéia, dentro de Israel, o cristianismo ele começa a ocupar, converter as pessoas e ocupar diversas camadas sociais. E isso vai se espalhando gradativamente para todo mundo conhecido das camadas do Império Romano, como a gente vai ver mais na frente. O cristianismo começa a ganhar adeptos, né? Porque os cristãos, como eu havia dito também, começam a dar novo sentido às celebrações judaicas. Então é feita também uma nova leitura da liturgia judaica, né? Dentro das sinagogas, ou seja, os cristãos eles dão uma nova leitura a todos esses ritos do judaísmo, onde os sacrifícios de bode, de pombos, de cabritos e ovelhas dos rabinos são tidos como são imperfeitos, né, na verdade, e os cristãos alegam nas suas pregações que esses sacrifícios prescreveram como o sacrifício perfeito de Cristo no Calvário. Então começa-se a formular-se novas doutrinas que são a base da teologia da igreja, começa da igreja cristã, e lembrando também que esse ensinamento que o sacrifício dos judeus agora prescreveu, porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito, também tem um ponto, né, uma marcação aí muito importante, que é dentro do próprio templo dos judeus. E isso é pregado, isso é ensinado, os primeiros cristãos começam a ensinar isso, lembrando, né, que no Santo Templo era o centro de toda a vida religiosa dos judeus. Ali onde os sacrifícios de animais eram executados, também era o local onde a lei de Moisés era seguida fielmente. E dentro desse templo, um evento sobrenatural acontece no dia em que Nosso Senhor foi crucificado e morto, que consiste no véu do templo, que rasga e se parte em dois. Dentro do templo, para vocês terem uma ideia, né, entender o significado da coisa, desse evento, né, e todo o corpo teológico que está por trás de tudo isso, né, que formula a nossa doutrina do cristianismo, que os primeiros cristãos vão pregar isso dentro das sinagogas, né, dentro do templo havia um véu que separava o santo dos santos. Isso era um espaço, era uma habitação chamada de habitação terrena da presença de Deus aqui na terra. Então ali apenas o sumo sacerdote tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano. E olha lá, como tem isso aí, tem em Êxodo, né? Êxodo 30, capítulo 30, versículo 10, relata bem isso. Então o sumo sacerdote, ele tinha permissão do próprio Deus de entrar ali, atravessar aquele véu e entrar na presença de Deus, do Santo dos Santos. Entra na presença de Deus representando todo Israel, e ali dentro ele faz a expiação pelos seus próprios pecados pessoais e pelos pecados do povo de Israel, como consta também, isso aí consta também em Levítico, de capítulo 16. Todo o capítulo 16 do livro de Levítico ele faz menção a isso. E aí, com relação ao véu, uma fonte histórica, que é o historiador judeu, o Flávio Josefo, que a gente sempre menciona aqui, ele menciona que o véu tinha 18 metros de altura e 12 centímetros de grossura, de espessura, e que nem uma montoeira de cavalos puxando o véu para um lado e pelo outro, os dois lados opostos, nem esses cavalos conseguiam partir o véu, rasgar o véu. Então, também no livro de Êxodo, também você vai encontrar essa especificação do véu, dizendo que lá diz que o véu é feito de um material azul, roxo, escarlate e de linho torcido. Então era um material muito forte, muito resistente, que assim, era praticamente muito difícil de se partir, é quase impossível de se rasgar, tanto pela sua espessura, 12 centímetros de grossura e espessura,
pela sua altura. Então era algo que era muito difícil. Por que a gente fala isso? Porque o tamanho 18 metros de altura e a espessura do véu 12 centímetros de grossura, esse tamanho e essa espessura do véu vão dar maior importância ao evento que ocorre no exato momento em que Cristo entregava o seu espírito e morria na cruz do Calvário. Ou seja, o rasgar o véu simboliza ali que o sacrifício de Cristo, derramando seu sangue no Calvário, serviram como expiação suficiente pelos pecados e expiação para sempre. Então, os cristãos começam a pregar isso. Dentro das sinagogas, os cristãos começam a dizer que os sacrifícios dos judeus prescreveram, o sacrifício dos judeus perdeu a validade quando Cristo, eterno e sumo sacerdote, permitiu que todos nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, partindo o véu, isso é, a sua própria carne dilacerada e imolada na cruz. Ou seja, Cristo é o eterno e o sumo sacerdote, e ao mesmo tempo Cristo é a vítima perfeita que se entrega em holocausto. É a imagem do servo sofredor que Isaías relata no capítulo 53, e que vai ser a fonte, a referência, a expressão, a manifestação da salvação não só para os judeus, mas também para todas as nações, para todos os povos, inclusive para os gentios. E os cristãos, repito, eles começam a pregar tudo isso nas sinagogas, dentro das sinagogas de Jerusalém. E aí começam a represália dos judeus, porque principalmente para a corrente farisaica, né? Porque, Cristo era um impostor, e aí começam as maquinações. Os cristãos vão pregar nas sinagogas, eles são pegos, chicoteados, saem felizes, porque eles são maltratados e ultrajados graças ao nome de Cristo. Tem diversos relatos nos Atos dos Apóstolos falando disso. E também os judeus maquinam com os soldados romanos, né, que estiveram guardando o túmulo de Cristo, e que na madrugada de sábado para domingo eles são testemunhas oculares da ressurreição de nosso Senhor. E os judeus, eles subornam, eles pagam uma quantia em dinheiro para que esses soldados romanos comecem a dizer por aí que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que os cristãos entraram lá no túmulo, invadiram o túmulo e roubaram o seu corpo. Versão essa que ainda dos dias de hoje muita gente propugna, né? Que roubaram o corpo de Cristo, que não houve ressurreição. E a ressurreição, Cristo ressuscitou apenas no coração dos cristãos, no coração dos apóstolos, no coração de Maria Madalena, mas não teria ressuscitado de fato. Acreditem se quiser. Há quem propugna isso, e dentro da igreja, inclusive, né? Há gente, né, dentro do clero que segue essa doutrina louca, mas isso aí parte desse suborno que os judeus fizeram lá na época de Nosso Senhor mesmo, pagando uma quantia em dinheiro aos soldados romanos para poder dizer que Jesus Cristo não teria ressuscitado, e que ele teria simplesmente o corpo dele teria sido roubado pelos seus seguidores, tá? Então, e para fechar aqui, eu queria voltar a mencionar sobre uns evangelhos apócrifos que falam do imperador Tibério e que falam sobre Pilatos, né? Tem um evangelho apócrifo que menciona, né, o relato da morte de Pilatos, de como foi, mas isso a gente vai fazer uma leitura dessa parte no próximo vídeo, quando a gente vai falar também de uma outra figura muito importante dentro do cristianismo, que foi o grande responsável pela propagação da igreja dentro do mundo pagão, né? Que hoje nós celebramos o dia que é o apóstolo de São Paulo Apóstolo, né? O apóstolo dos gentios. E a gente vai, no vídeo a posterior, entender toda a história de São Paulo, né? Desde a época que ele pertencia à escola judaica de Gamaliel até a sua conversão, e aí vai analisar algumas das suas viagens
e algumas das suas cartas. Essa teologia, esse estudo, né, que a gente fez aqui, essa análise que a gente fez de Cristo como sumo sacerdote, Cristo como uma vítima perfeita, né, porque a sua carne é o próprio véu que se partiu, toda essa análise, Paulo escreve na carta que ele vai escrever para os hebreus, a carta para a igreja aos hebreus. Então, São Paulo apóstolo escreve uma carta e ele constrói toda uma teologia que os próprios cristãos já pregavam dentro da sinagoga. E aí ele vai falar para os novos convertidos a respeito disso, né? Que Cristo é o eterno sumo sacerdote, que o véu se rasgou, que os sacrifícios dos judeus são imperfeitos e inválidos e que já prescreveram há muito tempo, e que os sacerdotes dos judeus, os sumos sacerdotes judeus, os rabinos não têm outra função, porque aqueles ritos já não têm mais validade, prescreveram. Tá ok? Então, no vídeo seguinte, a gente dá continuidade falando do apóstolo Paulo e porque a sua importância dentro da expansão da igreja, dentro do cristianismo, e vai fazer uma leitura do evangelho apócrifo que fala da morte de Pilatos, aquele que entregou, que era o juiz, né? Ele era o governador e legislador, mas também era o juiz. Ele tinha o poder de libertar Cristo, tinha a obrigação moral de fazê-lo, mas não o fez, lavou as mãos. E aí a gente vai ter um relato muito interessante dentro do evangelho apócrifo